Olá, queridos. Estou me reunindo aqui com você mais uma vez para mais uma célula. Quero aproveitar para dar notícia da gente, né? Aqui em casa, né? A gente está se recuperando. Não é uma situação muito fácil, né? Cada dia tem um sintoma um pouco diferente, mas a gente está superando tudo isso com a oração de todos e tenho certeza que em breve a gente vai poder estar juntos, pessoalmente, meio de longe ainda, pelo jeito, mas podendo conversar um pouquinho mais próximo, tá bom? Obrigado pela oração de todos. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 40. Nós, semana passada, estávamos vendo José sendo levado à prisão por causa de uma confusão que a mulher de Potifar acabou armando contra ele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa fase de presídio, nessa fase de cárcere dele, tá bom? Vamos ler juntos? Então vamos lá. Gênesis 40, do 1 em diante. E aconteceu, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, com que eles estavam no cárcere, da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, pois, eu vos peço. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha face. E na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam as uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e espremia no copo do Faraó, e dava o copo na mão do Faraó. Então disse José: essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa. Porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Vendo então que o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam no cesto, e sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia de nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e esse deu o copo na mão do Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como havia José interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Eu vou parar aqui porque nós poderíamos até avançar um pouquinho, já que nós estamos falando de sonhos e a continuação, todo esse envolvimento, né, de José, sempre vai falar sobre essas interpretações que Deus dá para ele, né, e sobretudo como Deus o usa. Mas eu queria pontuar algumas coisas nesse texto aqui com você, e queria que você pudesse pensar comigo, para a gente poder avançar um pouquinho mais nesse estudo que a gente está promovendo, tá bom? Então vamos lá. Então aqui está falando assim: José tinha sido colocado nesse cárcere. Esse cárcere ainda parece que dá a entender que é aqui na casa, ou uma extensão da casa de Potifar de alguma forma. Ele, como chefe da guarda, tinha também, vamos dizer, a porta da cadeia dos presos especiais. E dentre esses presos especiais apareceu o padeiro e o copeiro de Faraó. A Bíblia não fala para a gente o que eles fizeram.
Fala só que eles fizeram alguma coisa que desagradou profundamente a Faraó e ele mandou prendê-los. Muito bem. Quando o texto fala aqui que eles ficaram muitos dias ali, alguns estudiosos falam que talvez tenha sido cerca de 1 ano que eles ficaram presos ainda para poder chegar o dia que tiveram aquele sonho, e daí o sonho premonitório, né, que José acabou interpretando e trouxe para um liberdade e honra, e para outro trouxe morte, né, e desonra. Mas de qualquer maneira, quando a gente começa a olhar para o texto, começa a ver que José, onde quer que ele fosse, isso a gente já falou outras vezes, ele tinha sempre essa perspectiva, né, de ser usado por Deus. Deus usava na prisão, usava ele como escravo, antes na casa de Potifar. De alguma forma, Deus o colocava sempre numa posição de honra. E essa posição de honra, ainda guardadas as proporções da situação, traziam sobre ele uma grande responsabilidade, sempre. E isso é uma coisa que a gente precisa notar. José nunca, em todos esses acontecimentos aqui, ele nunca abriu mão da sua responsabilidade. Ele nunca reclamou no sentido de, quer saber, eu sou encarcerado mesmo, então me deixa preso aqui, outro que cuide, outro que faça, outro que responda pelas coisas, né? Ou, eu sou empregado na casa de Potifar, eu vou fazer minha parte, os outros que façam a sua. Sabe, outro dia a gente estava falando sobre o texto, inclusive, né? A gente colocou como título, né? José, um homem de caráter. Sabe, eu acho que caráter é isso. É você poder demonstrar, mesmo quando você está numa posição aparentemente não favorável para você, mas você poder demonstrar o seu melhor. Fazer aquilo que é certo fazer. Independente de você se sentir lesado, independente de você se sentir humilhado, independente de você achar que está sendo injustiçado. Eu não sei se você é assim, posso falar por mim. Claro que eu já reagi de maneira ruim a situações que eu me achei injustiçado ou que me achei de alguma forma preterido. Acho que tem 2 coisas que a gente pode sinalizar daqui. Primeiro, a questão do caráter, né? Quando você começa a pensar que você poderia fazer melhor, mas não vai fazer porque você está numa vingancinha pessoal contra alguma pessoa que você acha que está te lesando ou que te lesou, mas que de alguma forma você quer uma vingança sobre essa situação. E a outra coisa talvez seja você pensar sobre a questão da maturidade. Não há como a gente pensar que a gente vai conseguir consertar coisas que você está passando, ou perturbações que você teve ou tem com alguém, se você não parar para poder acertar. Claro, nós estamos olhando aqui a situação de José, e ele está numa posição dificílima, né? Ele não é alguém igual aos que estão com ele. Na verdade, ele está sempre sujeito a alguém. E essa sujeição dele traz sobre ele algum tipo de responsabilidade que ele assume a mais do que ele devia, mas não é o suficiente para ele ser considerado como igual a Potifar, por exemplo, nesse primeiro momento, e mesmo nessa questão aqui do copeiro e do padeiro de Faraó. Muito bem, de qualquer maneira, ele era um cara interessado, né? E você vê que ele passou, né, como se estivesse fazendo uma espécie de uma revista, né, nesse lugar onde ele estava atendendo como responsável no cárcere, e olha para os dois e fala assim, olha, por que vocês estão com essa cara? O que aconteceu hoje com vocês? Será que todo mundo tem essa preocupação de saber realmente o que está acontecendo com o outro? Mesmo sabendo que o outro está encarcerado, até como você. Talvez você pudesse presumir que você quer saber, acho que hoje caiu a ficha de que ele está preso e que não vai sair tão cedo, ou qualquer coisa assim. Será que essa situação seria alguma coisa para você perguntar? Será que qualquer administrador tem preocupação com as pessoas que estão debaixo dele? O suficiente para poder se interessar realmente por que a pessoa está com um semblante descaído, como era o caso aqui? Bom, de qualquer maneira, eles acabaram se colocando diante de José, falando que o grande problema é que eles tinham tido um sonho, mas cada um tinha tido um sonho, só que ninguém conseguia interpretar.
que era uma coisa comum, né, no Egito principalmente. Os videntes, né, as pessoas que interpretavam sonhos, eram tidos, né, em uma posição muito alta, né? O faraó usava direto, né, as habilidades dessas pessoas, vamos chamar assim, para poder se orientar e poder tomar decisões. Bom, eles contam o sonho para José, e o primeiro acaba sabendo que ele, em 3 dias, seria levantado novamente, né, daquele lugar, seria saído daquele lugar, e seria levantado novamente como copeiro de Faraó. Uma função super importante. A gente fala assim, parece às vezes que é só um garçom, no sentido, não desfazendo de um garçom, né, mas no sentido de que a função dele era importante, porque, afinal de contas, né, alguém poderia envenenar o Faraó, e ele era o último que passava a taça para o Faraó. Então ele era responsável pela segurança do Faraó também, nesse sentido. Assim como o padeiro também. Então eles eram homens de confiança. Não eram homens simples, como servos simples. Eles eram homens que eram de confiança do Faraó. E na primeira situação, quando ele dá a interpretação, José, né, e que daí o copeiro fica sabendo que ele vai sair dali, imagino que o coração dele deve ter ficado muito cheio, né, muito alegre, muito feliz. E daí, por conta disso, né, o padeiro resolve também fazer a mesma coisa, né? Fala assim, quer saber, já que você é tão bom de interpretação, vou te dar o meu sonho aqui também. E o sonho dele, aparentemente, é um sonho semelhante, vamos chamar assim, né, cada um guardado as proporções daquilo que fazia, mas só que no caso dele, a situação é inversa. Ele seria levantado sim, mas ele seria morto e seria desonrado por causa disso, inclusive, né? Porque ele seria exposto para que as próprias aves pudessem comer do seu cadáver. Não deve ter sido uma notícia muito feliz para ele. Imagino que até que ponto ele deve ter confiado ou não, né, na informação que José tinha dado. Claro que o copeiro fez toda... agradeceu muito, né? Deve ter achado ótimo. Falou assim, olha, essa é tudo que eu queria ouvir. Só que o padeiro falou assim, não sei se eu acredito muito nesse cara. Afinal de contas, né, a gente quando vai pedir e quer ouvir alguma coisa, a gente quer ouvir a coisa boa, não a coisa ruim, né? De qualquer forma, o que acaba acontecendo é que efetivamente em 3 dias acontece aquilo que os sonhos, segundo a interpretação de José, estavam falando. E era dia do aniversário do faraó. Então, por que a gente pressupõe, inclusive, né, que eles ficaram cerca de 1 ano lá? Porque quando a gente fala de muitos dias que eles ficaram presos, talvez tenha sido alguma coisa que deu errado no aniversário anterior do faraó. E ele ficou bravo e qualquer motivo aí e acabou colocando os dois sob custódia, vamos chamar assim. Só que chegou véspera do outro aniversário e ele precisava do seu copeiro e do seu, talvez, padeiro, né? Acho que outro agora, pelo jeito, né? Para poder preparar as coisas da festa, né? Preparar as coisas com que ele ia servir aos convidados dele. Seja como for. Uma coisa que é interessante nesse texto aqui é que a vida desses homens mudou, e mudou drasticamente. Não por causa de José, na verdade José só interpretou o sonho. Mudou por causa da vontade de Faraó. Mas tem uma coisa interessante, né? José olha aqui e fala para eles, olha, quando estiver lá, junto com o Faraó, faz menção de mim, fala de mim para ele. Vê se ele consegue me ajudar a tirar daqui, né? Ou se você consegue me ajudar a falar com ele para eu poder sair daqui. Porque afinal de contas eu não tenho culpa, eu estou aqui sendo preso, né, por alguma coisa que eu não fiz, um crime que eu não cometi. Só que, como todo mundo ou pelo menos a maioria, que acaba recebendo uma bênção, principalmente depois de um tempo de bastante confusão, o copeiro esquece rapidinho. Nem sequer ele chega a mencionar ao faraó que ele sabia que isso ia acontecer, porque ele tinha tido esse sonho e o rapaz, José, tinha interpretado esse sonho para ele. Talvez se ele tivesse falado isso no começo, ele tivesse permitido que José fosse usado como vidente para Faraó antes,
daquilo que aconteceria no próximo capítulo. É claro que a gente sabe que tudo tem um tempo de Deus. Na vida de José, principalmente, as coisas não acontecem de qualquer maneira. Acontecem porque aconteceram e agora vamos ver o que vai dar. Deus tem um plano. Deus tem um plano para usar a vida de José. E tudo isso que ele está vivendo, toda essa organização que ele foi obrigado a assumir, toda essa responsabilidade que ele foi obrigado a assumir, tanto na casa de Potifar como depois no cárcere, é algo que ele vai usar mais para frente, quando ele for levantado como governador de todo o Egito. Sabe, esse texto, ele coloca algumas coisas interessantes para a gente, né? Eu fico pensando também sobre como será que José pensou sobre tudo isso. Porque a gente não ouve uma menção de José aqui falando assim: puxa vida, Deus, estou sendo usado por você e você permite que eu continue preso, sendo injustiçado, humilhado. Por que as coisas não mudam para mim? Fui vendido pelos meus irmãos, pois estava bem dentro da situação, na realidade da casa de Potifar, fui novamente injustiçado lá. Agora ajudei, interpretando o sonho, e o sujeito não foi capaz de falar para Faraó sobre meu respeito. Será que é só José que age dessa forma? Será que a gente consegue entender que Deus tem um plano e às vezes a gente não consegue, óbvio, entender logo de cara, e a gente fica às vezes penando por causa de alguma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, mas não acontece nunca? Pois é. José ainda ficou um bom tempo no presídio, na cárcere, se você preferir. Ele chegou ao Egito como um rapaz de 17 anos, e aqui o tempo já tinha avançado um bocado. Ele já não era mais um menino, mas já era um homem. Um homem. O texto continua. Nós vamos fazer isso na semana que vem. Não vou abusar da sua vontade, sua boa vontade hoje. Vou pedir para que você esteja orando sobre tentar entender como Deus tem usado você no lugar onde você está, na sua casa, na sua empresa, ou fora da empresa agora, que a gente está trabalhando todo mundo em casa, seus vizinhos, seus amigos, parentes. Quero convidar você a ser um pequeno José, se deixar usar francamente pelas coisas que Deus tem, deixar Deus avançar com você, e cada habilidade que você adquirir nesse tempo, você saiba que é fruto do amor de Deus para que você possa cada vez ir melhor. Eu tenho certeza que assim como José, que foi colocado no pouco, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, por fim, no muito, ele foi honrado. Eu sei que Deus quer honrar a sua vida também. Sei que você também tem buscado ao Senhor, e eu sei que você também quer se colocar de uma maneira útil nas mãos dele. Então, aprende com ele, deixa ele te ensinar. E ainda que as coisas não estejam fáceis, eu mesmo estou vivendo uma situação não muito fácil agora, mas a gente tem que olhar para aquilo que Deus já prometeu para a gente. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quero convidar você a estar entendendo o quanto de Deus tem no seu dia. Mesmo que você tenha ficado em casa o dia inteiro, mesmo que você tenha ficado vendo televisão a maior parte do dia, mesmo que você esteja de férias, não sei. O que eu quero é convidar você para entender que Deus está com você vendo televisão, está com você no cárcere, está com você onde quer que você esteja. Não esquece disso. Seja o pequeno José, uma pessoa de fé e que faz o seu melhor. No tempo certo você será colocado no muito. Amém?
Deixa eu orar por você. Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos. Quero declarar sobre eles paz, declarar sobre eles, Senhor, entendimento, declarar que eles cumprem, Pai, com a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor, se manifesta sobre eles, Senhor, onde quer que eles estejam, no que eles estiverem fazendo, naquilo que o Senhor está preparando para a vida deles. Guarda-nos, Senhor, nesse tempo, Senhor, livra a casa de cada um dos meus irmãos, Senhor, de toda a praga, livra, Pai, em nome de Jesus, cada um, Pai, que está buscando seus próprios interesses em detrimento do Senhor. Eu sei que o Senhor, Pai, tem algo especial nesse tempo especial que estamos vivendo. Que o livramento do Senhor seja grande, como a fé de cada um, Pai, em nome de Jesus. Um grande abraço. Até semana que vem.